Meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Trindade augusta, soberana, para a glória do Senhor Jesus Cristo, aquele que é a fonte de toda bênção, toda alegria e toda salvação, a quem queremos seja dada toda a honra e toda a glória. No poder do Espírito Santo, que é quem nos guia a toda a verdade, é quem regenera o coração, abre a mente e instrui pela palavra. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 26. Vamos ler dos versos 17 a 30. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, de 17 a 30. Mateus, capítulo 26, verso 17. Ouçamos com atenção a leitura da bendita, gloriosa, inerrante, autoritativa palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Que Deus aplique sua palavra ao nosso coração e queira, por sua graça, nos abençoar. Vamos rogar e pedir que Ele faça isso. Curvemos nossa fronte. Senhor, temos já confessado os nossos pecados. Eles são grandes, são muitos, como a areia do mar. Buscamos, tentamos de todas as formas obedecer a Tua palavra, mas sempre caímos, erramos o alvo e falhamos. Por isso, Senhor, insistimos no Teu perdão. Por Jesus Cristo, Seu Filho, Teu Filho amado, nosso Salvador, por Seu sangue remidor, apieda-te de nós. Estamos aqui, Senhor, nesta noite,
para cultuar o teu nome como igreja do Senhor. E estamos assentados ao redor desta mesa tão misteriosa, tão profunda, mística. E muitas vezes não compreendemos a profundidade que envolve esta mesa santa, a Santa Ceia. Dá-nos um pouco mais de compreensão nesta noite, Senhor. Abre a nossa mente, revela-nos a verdade da Tua palavra quanto ao significado desta mesa santa e dos elementos que aqui estão apresentados. Tem misericórdia de nós. Vem e visita-nos com Teu poder. Aqueles que estão ainda começando, visitantes, que Tu possas preservar, guardar um quinhão para eles, do entendimento, Senhor, do mistério, dessa proclamação visível do Evangelho que é a ceia do Senhor. Tem misericórdia, nós imploramos isto, que tudo seja para a glória do nosso Deus e Pai, grande Deus Salvador, e para a glória do Senhor Jesus Cristo, seu Filho bendito, que está aqui nesta noite, apresentado a nós, diante dos nossos olhos, como quem teve o corpo partido e o sangue derramado. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender, faz a Tua obra no nosso coração, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos tratar da ceia do Senhor. Já temos feito isso uns domingos de ceia seguidos, e hoje vamos continuar, porque é da maior importância compreendermos o significado desta mesa que está diante de nós. Não só para que tenhamos esta compreensão e possamos obter o melhor de tudo que Deus tem reservado para a nossa vida espiritual, como também para nos preservar de nos assentarmos diante desta mesa e pecarmos contra Deus, porque não estamos dando real valor. Então, nós estamos tratando deste assunto, e eu penso que não temos melhor companhia para nos ajudar do que os puritanos. Os puritanos viveram no século XVII, e eles foram tremendamente abençoados por Deus para estudar e compreender os significados e tudo que envolve a ceia do Senhor nos seus mistérios profundos e abençoadores. E eu vou aqui trazer citações dos puritanos sobre a ceia do Senhor. Eu sei que na história da igreja, mesmo os pais apostólicos não tiveram a bênção e não experimentaram a compreensão tão profunda desses elementos do que os puritanos. Feliz aquele que se apega a eles, para estudar juntamente com eles a palavra de Deus e compreender estas coisas tão profundas de Deus. E como nossa igreja adotou esta linha, ama os puritanos, então nós vamos ouvi-los a respeito da ceia do Senhor. William Perkins, um dos eminentes puritanos, pai de milhares de pregadores puritanos, porque ele foi professor na Universidade de Cambridge, e onde
se dizia ser o berçário dos pregadores, dizia assim sobre a ceia do Senhor: assim como Deus abençoa o pão e o vinho para preservação das forças do corpo, assim Cristo, apreendido e recebido pela fé, nutrirá o crente e preservará tanto o corpo como a sua alma para a vida eterna. João Calvino dizia assim: a ceia é um encontro terreal com o Cristo celestial. E John Knox, que viveu e aprendeu com Calvino num grande período, que é considerado o pai do presbiterianismo, diz assim: assim como Cristo disse que Ele mesmo é o pão da vida, da mesma forma, nossa alma é alimentada para a vida eterna. Assim, nós recebemos Jesus Cristo espiritualmente na Santa Ceia. Note, recebemos Jesus Cristo espiritualmente na Santa Ceia. Há na Santa Ceia, continua John Knox, mais comunhão com Deus do que com qualquer outro exercício religioso. Stephen Charnock, outro puritano maravilhoso, extraordinário, ele escreveu um tratado sobre os atributos de Deus incomparável. Até hoje, nada veio que ultrapassasse. Diz assim sobre a ceia: Cristo é realmente apresentado a nós e pela fé realmente o recebemos de forma íntima, o hospedamos em nossa alma, que tem comunhão espiritual com Ele na sua vida e na sua morte, como se realmente comêssemos sua carne e bebêssemos seu sangue, que são apresentados a nós nos elementos. E John Williamson, outro puritano, diz: no participar da ceia, exercemos a memória de Cristo, não sem assombro, reverência e com o coração constrangido, quebrado, cheio de tristezas pelos nossos pecados, sentindo ódio por eles, e cheios de gratidão e confiança em Cristo para nossa plena justificação. Ainda, nossos corações devem estar aquecidos em suas afeições por Ele. Quando nos lembramos do dilúvio da ira que caiu sobre a alma de Cristo, e mesmo assim Ele não deixou de nos amar. Mas, meus irmãos, qual é o verdadeiro significado da ceia? Não é fácil. De fato, na Reforma Protestante do século XVI, houve grande debate sobre o significado da ceia do Senhor. Até então, todos estavam iludidos com a proposta da Igreja Católica, que ensinava a transubstanciação. Todos os reformadores, iluminados por Deus, pelo Espírito Santo, eram unânimes em rejeitar essa proposta da Igreja Católica,
chamada transubstanciação. Mas o que é transubstanciação? Até hoje, os católicos ensinam que o sacerdote, que eles chamam o padre de sacerdote, por isso é que chamam de sacerdote, porque quando ele dá a sua bênção, a hóstia e o cálice se transformam de substância. A substância não é mais pão nem vinho, mas se transforma a substância em corpo e sangue. Literalmente. E então, quando ele, sacerdote, quebra a hóstia, ele está repetindo o sacrifício de Cristo, que é chamado incruento, porque não há sangue. Meus irmãos, todos os reformadores entenderam e compreenderam que é um absurdo isto, porque a palavra de Deus não apoia de forma alguma essa monstruosidade. Porque isso distorce completamente o significado da ceia e ainda é uma agressão contra o ensino das Escrituras de que o sacrifício de Cristo não se repete. Ele foi feito uma única vez, para sempre. Aquilo que Cristo fez foi feito lá no Calvário e dito por ele: está consumado, não pode se repetir. Mas a proposta da transubstanciação propõe uma repetição do sacrifício de Cristo, que é impossível. Além do mais, leva à idolatria, porque eles estão tão preocupados com este elemento transubstanciação, que a farinha que compõe a hóstia deixa de ser farinha e passa a ser de fato o corpo de Cristo. Então eles dizem: olha, quando você comer a hóstia, não mastigue, você tem que deixar derreter, porque se você mastigar, vai ficar pedacinho de Cristo no seu dente. E o que sobra da hóstia, eles então colocam num recipiente chamado sacrário, e fica lá dentro aquela hóstia, e as pessoas adoram, a luzinha fica vermelha dizendo: tem corpo de Cristo aqui. E as pessoas adoram. Isto é idolatria, faz uma idolatria, o que a Bíblia jamais ensinou. Todos os reformadores reprovaram a transubstanciação. Não puderam aceitar de forma alguma, porque não corresponde ao ensino verdadeiro das Escrituras. Quando Jesus disse: isto é meu corpo, ele não estava querendo que os discípulos compreendessem que de fato aquele pão se transformou agora em corpo, o que realmente seria esquisito. Meu corpo, então tem um corpo dele aqui e um outro corpo dele na mão, o pão, ou nas mãos dos discípulos. Não, em absoluto. De fato, o que Jesus estava querendo dizer era que aquele pão simbolizava o seu corpo. Mas aí os reformadores se dividiram. Num colóquio chamado Colóquio de Marburg, porque foi onde aconteceu esse colóquio, tiveram presentes Lutero, Melancto, seu assistente, colaborador, até a sua morte, Oclampádio, Zwinglio e outros que participaram deste colóquio.
E eles estavam querendo chegar a um ensino comum a respeito da ceia do Senhor. Todos rejeitaram a transubstanciação, mas quando chegou no significado, então houve divisão, celeuma. Porque Lutero dizia, isto é o meu corpo, batia na mesa assim, é o meu corpo. E então ele queria dizer que o corpo de Cristo tinha de alguma forma que estar ligado e junto dos elementos. Zwingli dizia, mas como pode ser, Lutero, se o corpo de Cristo está nos céus? Como é que ele pode estar aqui agora junto com o pão, junto com o cálice? E Lutero, então, tentou formular sua resposta dizendo, por causa da ubiquidade, então o corpo realmente pode estar aqui, junto do pão. E ele propôs o que é conhecido de consubstanciação. Do outro lado, Zwingli dizia, não é, Lutero, não é assim. É apenas símbolo, é uma lembrança, é para você lembrar do corpo de Cristo pendurado na cruz, do seu sangue derramado, nada mais que símbolo. Zwingli era militar e ele estava se apegando à ideia da bandeira, que quando você vê a bandeira, aí está a minha pátria. Mas é uma bandeira, um pano, contudo o símbolo traz a lembrança, o que ela representa. E não houve acordo. Deus não quis naquele momento que a verdade sobre a ceia surgisse daquele colóquio. Só Deus sabe por quê, quais as razões. Mais tarde surgiu um moço, que na época do colóquio, nem crente era. Seu nome era João Calvino. Então, ele se debruçou sobre este assunto e Deus o iluminou de tal maneira que ele compreendeu que não era nem uma coisa nem outra, mas a verdade estava no meio. Nem é só símbolo e nem o corpo está junto dos elementos. É como se ele dissesse, vocês esqueceram do Espírito Santo. O Espírito Santo, por meio da fé do crente, eleva o crente aonde Cristo está para realizar esta comunhão. É por isso que ele diz que é uma cerimônia terreal com comunhão com o Cristo celestial. Bem, se o Espírito Santo leva-nos ao corpo de Cristo, ou traz o corpo de Cristo, a fé do crente, o certo é que o Espírito Santo promove, pela fé, a comunhão verdadeira do crente com o corpo e o sangue de Cristo. É um mistério. Nós não sabemos como o Espírito Santo faz isso, mas ele faz. De maneira que o verdadeiro sentido da ceia, meus irmãos, é que nós não temos só nesta cerimônia uma lembrança do que Cristo fez na cruz. O que nós temos aqui, meus irmãos, na ceia é mais do que uma lembrança, mas sim, pela fé, uma representação do Calvário. É como se fôssemos transportados pela fé ao Monte Calvário e pudéssemos lá olhar para Cristo crucificado.
ouvir seus gemidos, ver sua carne rasgada e o sangue pingando. Então, pela fé, nós cremos que de fato vamos ter comunhão verdadeira com a carne e com o sangue do Senhor. O versículo que Calvino usa e os reformadores, portanto, que seguem a linha de Calvino, usa, é o de 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 14, o apóstolo querendo corrigir e exortar os crentes que estavam participando de festivais onde se oferecia comida sacrificada a ídolos. Então ele diz: vocês não podem ir lá e fazer isso, porque o que eles sacrificam é demônios, e é como se tivesse uma maldita ceia, não santa ceia, maldita ceia, porque ela é servida por Satanás, e você, ao comer aquelas comidas sacrificadas a ídolos, vocês têm comunhão é com Satanás, e eu não posso admitir que alguém faça parte da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Aí ele explica por quê. Veja o verso agora 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai-vos a vós mesmos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Esses 3 versos mostram de fato que não é só memória, mas é ter comunhão verdadeira com o cálice da bênção e comunhão que é a comunhão com o sangue de Cristo, e comunhão do pão que partimos, que é a comunhão com o corpo de Cristo. Então veja como isso se reveste agora de um significado muito mais sério. Porque uma coisa é você participar diante dos elementos, lembrando apenas, e você pensa, esses elementos são como bandeira para eu me lembrar de que Cristo foi pendurado na cruz e seu sangue foi derramado. Isso é uma coisa. Outra é você vir se assentar aqui e pensar, pela fé, esses elementos vão me levar a ter comunhão com o corpo e com o sangue do Senhor Jesus. Eu estou diante de uma mesa onde Cristo está presente, por causa da minha fé. E que então vai me proporcionar uma santa, bendita refeição, um repasto celestial, glorioso. Ao comer o pão, que é pão e continua pão, e vai descer para o meu estômago, e ser digerido, e os seus nutrientes serão distribuídos para fortalecimento do meu corpo, eu também estarei comendo o corpo de Cristo espiritualmente, pela fé, e ele vai descer, dirigido pela minha alma, digerido pela minha alma, para fortalecer o meu espírito espiritualmente, com todos os benefícios que estão ligados a Cristo. Então você vê que é alguma coisa muito superior do que nós pensamos. Meus irmãos, sabe qual é o perigo? O perigo é nós nos perdemos no significado da ceia e comparecemos aqui sem tremer, sem temer, sem considerar que nós vamos ter um encontro com Cristo e comê-lo, e beber o seu sangue espiritualmente, e nos alimentar dele,
Isso, então, traz um significado tremendo e que faz dessa hora, de fato, uma hora da mais alta significação na vida e na experiência da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o sacrifício de Cristo que se repete, mas somos nós que nos oferecemos em sacrifício de louvor a Deus. Perkins escreveu: a Santa Ceia é um sacrifício de louvor pela morte de Cristo na cruz. É a apresentação de nós mesmos como sacrifício vivo em resposta à sua misericórdia, acompanhado de uma oferta aos pobres. Interessante que as igrejas, no passado, ao participarem da ceia, tinha um momento em que se levantava uma oferta, na hora, ao término da Santa Ceia. Depois de toda aquela comoção pela fé recebemos Cristo, agora o nosso coração se move solidário, derretido, em favor dos pobres, tanto numa entrega a Deus, como sacrifício nosso, como também de amor para com os pobres. Vejam como dois textos quero apresentar a vocês. Hebreus, capítulo 13, versículos 15 a 16. (13, 15 a 16) diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, está aqui uma oferta de nós mesmos e também uma oferta para os pobres, não esquecendo da prática do bem e da mútua cooperação. Com tais sacrifícios Deus se compraz. E Romanos 12 fala desta oferta de nós mesmos ao Senhor. Romanos 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, considerar a presença de Cristo, meus irmãos, na ceia, por causa da nossa fé, não como Lutero estava ensinando, que fica grudadinho no pão, em cima ou embaixo, no cálice, nada disso, mas espiritualmente, por meio da fé dos crentes, Cristo, pelo Espírito Santo, é trazido para junto de nós, para termos verdadeira e íntima comunhão com Ele. John Owen diz assim, grande puritano, vice-chanceler da Universidade de Oxford, um dos maiores, ilustres teólogos que esta terra já conheceu. Diz: a razão por que damos tão pouco valor a esta ordenança é porque não entendemos ainda a questão da presença de Cristo nela, nem o significado profundo de nossa comunhão com Cristo pela Santa Ceia. Esta é a razão porque as pessoas não tremem, não são sacudidas de emoção e nem impactadas quando estão assentados na ceia do Senhor. É algo que está sendo feito assim, sem nenhuma consideração séria. É porque não há conhecimento, as pessoas não entendem. Eu me indignei quando participei de uma ceia lá em São Paulo, na minha igreja da infância, e fiquei tão escandalizado, porque a programação se estendeu, e então o pastor viu que o tempo já tinha sido esgotado, e agora tinha ceia, então ele fez um absurdo.
dizer, depressa, olha, não sei o quê, entregando os elementos e tal, sem nenhuma consideração, nenhum ensino, nenhum momento em que ele clamasse, chamasse a atenção da igreja para o significado tão profundo da ceia do Senhor. Edward Reynolds, outro puritano, afirma que a presença de Cristo no sacramento não é aquela mera divina onipresença, mas a presença do Senhor no seu corpo físico. Cristo está presente pelo operar poderoso do Espírito Santo. Por isso a sua presença é mística e não física. Pois se o Espírito Santo é quem promove esta comunhão verdadeira e real com o corpo e o sangue do Senhor. Você deve entender que o corpo de Cristo é corpo, carne e osso. Carne e osso. A gente não consegue imaginar isso, né? Não, Cristo agora tem carne e osso. Ele teve quando estava aqui, mas ressuscitou, virou espírito. Não. Ele continua com carne e osso. Ele se apresentou aos discípulos, eles estavam reunidos com medo. Ele passou pela parede e apresentou diante deles, dizendo: paz seja convosco. E eles se assustaram e pensaram: é um fantasma. Está escrito assim. Aí ele disse: não, eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito como vocês estão pensando. Eu tenho carne e osso. Vem, toca, tem alguma coisa para comer? Vede que um espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Então, meus irmãos, é Cristo mesmo na sua carne e no seu sangue. É evidente que o corpo de Cristo glorificado tem propriedades que nós nem conhecemos, imaginamos. Carne e osso, atravessou a porta, a parede. Não abriu porta nem nada, ele atravessou. Carne e osso pode atravessar? Pode. Na dimensão celestial, espiritual, pode. Então, é isso que quer dizer. Cristo está aqui, trazido pelo Espírito Santo, para ter comunhão conosco, espiritual, mas seu corpo e seu sangue. Então, é essencial que, pela fé, nós olhemos para além dos elementos. Porque se você olhar, é pão, cheira pão. É vinho, é suco de uva, cheira suco de uva. Não muda nada. Mas você tem que olhar para além. Alguém, por exemplo, que ainda não compreendeu a verdade de Deus, não é crente ainda, não foi batizado, não entende nada a respeito das coisas espirituais, eventualmente entrar aqui e, ao passar o pão, ele comer, ele vai comer pão. Nada mais que pão. Porque é preciso discernir o que está além do pão, pela fé. Sendo assim, meus irmãos, como devemos comparecer, então, diante da ceia? Isso é uma coisa que, infelizmente, não se tem pregado, não se ensina, e as pessoas não têm a menor ideia de como devem se apresentar para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é só para crentes adultos. Por quê? Porque é necessário, é mister que se discirna o corpo de Cristo. Uma criança, mesmo filha da aliança, não tem condições de discernir o corpo de Cristo. E nem, portanto, de ter comunhão com o corpo de Cristo, e nem com o sangue de Cristo. Ah, mas as crianças participavam da Páscoa no Velho Testamento. Sim, mas o significado da Páscoa não é, na verdade,
o mesmo significado da ceia agora. A Páscoa apontava para o Cordeiro que haveria de vir, Cristo. E então eles comiam aquilo, lembrando da libertação que eles tiveram e da promessa de um Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. E as crianças comiam, e eles aprendiam e repetiam. Isso significa que nós saímos do Egito e que virá um Cordeiro. Pronto. Mas agora na ceia, não. O Cordeiro já veio e é preciso discernir, além do pão, a carne de Cristo. Comer com entendimento e fé, fervor de alma, porque você estará espiritualmente ingerindo Cristo, Cristo mesmo. Isso se torna muito diferente do que era o significado da Páscoa, muito mais grave, muito mais sério. Por isso, as advertências de não participar levianamente, sob o risco de ser réu, juízo, de estar sob o juízo de Deus. E Paulo chega a dizer que muitos, por causa disso, por não discernir o corpo, morreram. Não poucos que já morreram, e muitos doentes. Mas se você se sentir o mais indigno dos homens, grande pecador, e lamenta e chora, desejando não mais praticá-los, confia no perdão de Deus e coma. Cristo se deu foi por pecadores mesmo. Thomas Watson diz: uma fé pequena pode segurar um Cristo forte. Vou repetir. Uma fé pequena pode segurar um Cristo forte. Eu não tenho essa fé. Como eu vou participar da ceia? Thomas Watson diz: uma fé pequena pode segurar um Cristo forte. Veja o que Matthew Henry diz: se duvidas, portanto, que Cristo é teu, deixe a dúvida de lado e diga no seu coração: eu tomo Cristo para ser meu, inteiramente, somente e para sempre meu. Então a correta recepção, meus irmãos, é compreender pela fé que esses elementos, pão e vinho, estão simbolizando o corpo e o sangue do Senhor. A nossa confissão chega a dizer que a partir do momento em que o ministro ora, abençoando os elementos, dando graças, e os separa, e pede que sejam separados do uso comum para serem símbolos do corpo e do sangue, a nossa confissão diz: a partir daí é assim que serão chamados, corpo e sangue do Senhor. Não por transubstanciação, nenhum milagre em forma alguma, mas simplesmente porque nós consideramos pela fé. Então veja, meus irmãos, Watson ainda diz: aquele que despreza estes símbolos do corpo machucado e partido de Cristo e seu sangue derramado, fazem-se um com os assassinos de Cristo. Veja o perigo. Você participa da ceia e não tem esse discernimento, e não crê nessa verdade extraordinária do que representam de fato esses elementos, significam, você estará desprezando o sangue do Senhor e se fazendo um com os assassinos de Cristo. Jonathan Edwards, outro puritano extraordinário, embora 100 anos depois do movimento, mas
de veia puritana, e é considerado puritano, diz assim: Cristo é o maior amigo da igreja. E essa comemoração da ceia do Senhor é a maior manifestação do seu amor pela igreja. O maior ato de bondade que poderia haver em qualquer instância. Excede a todo ato de bondade que alguém possa fazer a um amigo. É o maior ato de bondade, a maior demonstração de bondade e graça que jamais houve em toda a história da humanidade. Então o comungante deve se preparar para a ceia. Se preparar com uma quantitativamente grande e qualitativamente rico período de tempo engajados em meditações. A recepção dos elementos não será de vantagem alguma se não entendemos a instituição, a natureza e os seus fins. Meus irmãos, as palavras de instituição são da maior importância na cerimônia da ceia. As pessoas pensam que quando se lê o texto, é para se ler apenas para lembrar que Cristo... Não, o texto traz a palavra de Cristo, de instituição. E quando a gente lê e ouve Cristo repetindo o que já disse, não é? Porque a palavra de Deus repete, é o registro do que Cristo disse. E então você vê as palavras de Cristo sendo repetidas, que são as palavras de instituição da ceia repetida. Então isso é da maior importância, porque é a palavra de Cristo que empresta a estes elementos e a esta cerimônia o seu significado profundo, místico e espiritual. Por isso que a Santa Ceia deve estar sempre ligada à palavra de Deus, especialmente à palavra de instituição de Cristo. Não pode fazer isso, a Santa Ceia, sem a palavra. Então, é preciso se preparar, ter momentos de meditação, na presença de Deus, lembrando dos significados tão profundos da ceia que você vai ter e vai experimentar. Você precisa disso. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos, a igreja precisa desta nutrição para continuar a luta no mundo, ser sustentada na fé. Senão o Senhor Jesus não teria instituído a ceia. Mas é preciso se preparar. Quanto menos você se prepara, menos você obtém dos benefícios que Deus tem reservado na ceia do Senhor. Essa meditação não cessa quando começa a ceia, mas deve continuar durante e deve ser intensificada depois. E essa meditação deve ser, primeiro, pensar na horrível culpa e provocação existente no pecado que levou o nosso amado Salvador a este tão terrível sofrimento. Essa meditação deve conter uma oração para que Deus nos dê a visão de Cristo pregado na cruz, carregando nossas iniquidades no seu corpo. Oh, que Deus dê às nossas almas a visão dele. Deve pensar também que na ocasião da ceia está a maior oportunidade de mortificar pecados. Que lugar melhor para mortificar pecados do que no Calvário?
ao pé da cruz, ouvindo os gemidos de Cristo. Porque foi ali a vitória sobre o pecado. É de lá que vem a força, a fonte, a força, o poder para quebrar o pecado e quebrar as algemas do pecado e nos fazer livres. Quarto, vivificação da fé. É pela fé que você olha e vê Cristo dependurado, curando a nossa incredulidade. Não é uma consideração simplesmente mística, mas é uma obra do Espírito Santo, que através da palavra nos faz ver Cristo crucificado. A maior bênção, meus irmãos, para todos que se achegam para a ceia do Senhor, é olhar para essa mesa posta, olhar para os elementos aqui e ver Cristo crucificado. Pense na eficácia desses elementos e diga: aqui, ó minha alma, está o sangue perdoador. Ele pertence a você, minha alma. Aqui está o sangue vivificador. Este sangue pertence a você, minha alma. Aqui está o sangue justificador e santificador, e isso pertence a você, minha alma. Você deve lamentar o que seus pecados fizeram com ele, mas ao mesmo tempo se alegrar nisso. É que as pessoas perguntam: mas como pode ser que a gente se acabe chorando pelos nossos pecados, considerando o que fizemos com ele, o que os nossos pecados fizeram com ele, e ao mesmo tempo se alegrar? Mas é possível, sim. Esse misto de tristeza e de alegria, como um puritano diz, que ao mastigar o pão, que moe o pão, o dente moe o pão, está moendo. Lembre-se que Deus moeu o seu filho. Cada mastigada, meus pecados, Deus fez moê-lo sobre Cristo. Deus moeu Cristo por causa dos meus pecados. Williamson diz: oh, agora que a visão do Salvador sangrando, faça-me um pecador chorando. Tendo estado no monte do Calvário, poderia ainda permanecer de olhos secos, ou permanecer com o coração insensível. Oh, quando considero que ele sofreu tudo isso em meu lugar e pelos meus pecados. Evidentemente há obstáculos que atrapalham. O primeiro deles é o diabo. O diabo. Você pensa que esse lugar é tão santo que o diabo nem chega perto. Ele está do seu lado aí. Ele está aqui, sim. E o interesse dele é fazer o possível e o impossível para roubar de você a bênção que Deus reservou para você nesse sacramento. Ele estará com você no sacramento,
para roubar o seu conforto, impedir que você sinta alegria e seja cheio dela. Portanto, dá o exemplo de Saul. É uma passagem que há no Antigo Testamento, depois se você quiser ler, 1 Samuel capítulo 14, 26, quando Saul, na agonia, ali com os seus inimigos, havia vencido, mas ele resolveu, ninguém vai comer nada. Os homens estavam cansados, mortos, famintos, mas eles, vamos fazer um jejum, e ninguém vai comer nada. E aí vem Jonatas, e tinha acabado de vencer, ele e o seu escudeiro, uma guarnição toda de filisteus. Ele também, e também faminto, não sabia da proibição, pegou um pouco da espada e pegou assim no mel, num favo de mel, e tomou o mel, e disse que os seus olhos brilharam. Então, portanto, está dizendo, Saul faz o que Satanás quer fazer, proibir você do mel, de comer o mel e de ter os seus olhos brilhando. Depois você vai ver na história que Saul disse, então, se ele comeu, ele tem que morrer. Mas o povo diz, de jeito nenhum. Deus fez um livramento para o nosso povo, por meio de Jonatas, de forma alguma, e não permitiram que ele morresse. Satanás querendo roubar a bênção do mel, que vai fazer brilhar seus olhos na ceia do Senhor. Mas Cristo, meus irmãos, nos permitiu subjugar o inimigo. E um exemplo maravilhoso é quando Josué manda chamar os anciãos de Israel e colocou os reis que foram subjugados, todos deitados, e disse a cada ancião, bota o pé no pescoço, cada um no pescoço de um rei. Esta é a figura do que nós podemos contra Satanás por meio de Cristo. Cristo derrotou por nós, e o expôs à vergonha e ao desprezo. E a Bíblia diz, resistiu firme na fé, ele fugirá. Ou você poderá colocar mesmo seus pés sobre o pescoço dele. Outro obstáculo é esquecimento, amnésia. Como é que isto rouba a nossa bênção na ceia do Senhor? Salmo 103, nós conhecemos este salmo tão precioso e cantamos, no versículo de número 2, Salmo 103, 2, diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O Davi está dizendo a sua alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça, minha alma, de todos os benefícios que Deus tem feito. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Como esquecer isso? Como se apresentar na ceia do Senhor e se esquecer? Por isso é que o Senhor diz, fazei isto em memória de mim, lembrando de mim, do meu sacrifício, de tudo que sofri e de tudo que ofereço. Salmo 106, versículo 12 e 13. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram
os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Meus irmãos, é incrível. Olha, como podemos esquecer? Mas esquecemos. O dia a dia, o lufa-lufa, a luta de manhã, de tarde, que você está fazendo tantas coisas. Nossos olhos recebem tantas informações, tanta coisa que nos distrai, e nós esquecemos. É por isso que a ceia do Senhor deve ser o mais vezes possível. Eu defendo que pelo menos nós tivéssemos a ceia do Senhor, pelo menos quinzenalmente. Eu vim de uma igreja presbiteriana, que estive agora semana passada, Campina Grande, uma igreja presbiteriana que faz semanalmente a ceia do Senhor. Todos os domingos, como Calvino queria. Todos os domingos. E ele disse, não nos acostumamos, não. Nem perdemos a nossa reverência ou espanto a respeito da ceia do Senhor por causa disso. Podemos considerar, quem sabe para frente, isto com o conselho. Mas, de fato, é preciso lembrar o Senhor Jesus fazer isso em memória de mim, lembrando. Terceiro obstáculo, a negligência. Matthew Henry diz, é hipocrisia. Você não deseja o vinho do amor de Deus? Não quer o vinho do amor de Deus, mas prefere as águas poluídas dos prazeres sensuais. Então se prepare para beber o vinho da ira de Deus, que será derramado sem mistura na presença do Cordeiro, como diz Apocalipse. Matthew Henry. Mas, meus irmãos, os benefícios devemos considerar, pensar neles. Benefícios maravilhosos reservados pelo Senhor na ceia. A confirmação da fé. A sua fé é confirmada, é robustecida, é fortalecida quando você participa da ceia do Senhor. É um milagre. Mas é isso que a ceia opera. Se você come, discernindo o corpo, com piedade verdadeira, considerando pela fé Cristo presente, e que você está comendo a sua carne, bebendo o seu sangue, saiba, sua fé é fortalecida. Como já disse, assim como o pão ingerido vai fortalecer o corpo, Cristo pela fé ingerido vai fortalecer a sua alma, a sua fé. Identifica e separa os crentes. Interessante, aqui o puritano lembra do que aconteceu no Egito, especialmente na praga das moscas. Porque os puritanos jamais alegorizavam texto algum, mas eles usavam para ilustrar verdades os textos. Então, as passagens bíblicas. Aí ele diz assim, quando houve a praga das moscas, então, só nos egípcios havia moscas. Lá em Gósen, onde o povo de Deus estava, nenhuma mosca. E então, eles podiam estar se deleitando nas coisas de Deus sem nenhum impedimento. E os egípcios cheios de moscas. Então ele diz, sabe o que isso ilustra? A diferença que há
aqueles que são egípcios estão cheios de moscas. Sabe o que é isso? Pensamentos das coisas do mundo, de outras coisas. E isso está realmente ligado ao que o Senhor diz, por exemplo, de não conversarmos coisas vãs no dia do Senhor. E então, os que são do Senhor não tem mosca alguma. Eles estão pensando, concentrados nas coisas de Deus e buscando pensar somente na ceia do Senhor, que vai participar, e preocupado com isso somente. O que acontece é que muitos vêm para a ceia do Senhor como egípcio e não como hebreu. Muitos estão trazendo para aqui preocupações, pensamentos, o que vai fazer segunda-feira, coisas que você tem que pagar, tudo mosca, para atrapalhar a sua concentração nas coisas do Senhor. Venha como hebreu, sem mosca, para participar da ceia do Senhor, de modo concentrado. Isso vai identificar quem é hebreu, quem é egípcio, na ceia do Senhor. É o meio de preservar e espalhar a doutrina do Evangelho. Porque toda vez que nós comemoramos a ceia do Senhor, o Evangelho é proclamado pela palavra e visivelmente. E Jesus disse: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Sela e confirma que Cristo morreu e ressuscitou. É uma coisa tão rica esse pensamento dos puritanos a respeito do sacramento ser um selo das bênçãos e dos benefícios que Cristo confere à igreja. É maravilhoso. Isso quer dizer que tudo que nós cremos, esperamos de Deus, está ligado à ceia, está ligado ao que Cristo fez. E então, quando você vem à ceia, todas as suas esperanças em Deus, em Cristo, são seladas aqui, como para dizer a você: continue crendo e esperando. Veja o que foi feito para que isto lhe fosse garantido. E não só a morte de Cristo para a remissão dos pecados, a ressurreição de Cristo. É da maior importância que nós, participando da ceia do Senhor, nos lembremos da ressurreição de Cristo. Porque, veja, meus irmãos, o que nós ensinamos para as pessoas com relação ao Evangelho? Que quando elas creem no Evangelho, quando elas creem, elas experimentam a primeira ressurreição. Todo aquele que se converte experimenta a primeira ressurreição. Qual a ressurreição? Conversão. Vamos ver o texto, porque isso é importantíssimo. Veja João capítulo 6. Veja comigo João capítulo 6. Não, vou melhor no capítulo 5 por agora. Primeiro capítulo 5. Eu vou começar no verso 24. João 6, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Então aqui está a primeira ressurreição. A primeira ressurreição está ligada a crer no Filho, para ter vida eterna. Passou da morte para a vida. Crer em Cristo é dos mortos ouvir a voz do Filho de Deus e viver.
Então, quando você começa a se despertar para o Evangelho, Cristo é apresentado a você, morto, crucificado, mas ressuscitado, como o Salvador, que de fato livra você da condenação, da morte, do inferno, e lhe dá o dom da vida eterna. Quando você então entende isso, absorve no seu coração e crê, você passa da morte para a vida, você ressuscitou, você passa a viver, de morto passa a viver, espiritualmente. Essa é a primeira ressurreição. Mas vem a segunda, que é a ressurreição do último dia. E diz assim: veja que ele diz no verso 25: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Já chegou essa hora. Essa hora chegou, desde que Cristo esteve aqui, realizou tudo o que realizou, chegou a hora dos mortos ressuscitarem espiritualmente. Agora, verso 28, ele vai falar de uma outra ressurreição. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, e ainda não chegou, não é? Em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então é a ressurreição do último dia. Todos, tanto os que não creram, vão ressuscitar. Os que morreram sem Cristo vão ressuscitar com um corpo de horror e de vergonha. Vão receber um corpo de vergonha para serem lançados no inferno e sofrerem no corpo tudo que fizeram contra Deus, o desprezo para com o Evangelho. Ide malditos, os da esquerda, ele vai dizer: ide malditos para o fogo eterno. Mas os que creram em Cristo e que ressuscitaram primeiro, que foi a ressurreição espiritual, que se converteram, agora ressuscitam, se morreram, ressuscitam com um corpo de glória. A Bíblia diz que é um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Nós acabamos de falar sobre o corpo de Cristo, que é maravilhoso, né? Tem carne e osso e pode atravessar a parede. Pois bem, o corpo dos crentes que vão ressuscitar no último dia será semelhante ao corpo de Cristo. A nossa pátria está no céu, onde aguardamos o Senhor, que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante, a semelhança do seu corpo de glória, corpo de Cristo. E tudo isso nós temos que nos lembrar na ceia. Se a cabeça ressuscitou, o corpo todo também ressuscitará. Luiz Balle fala dessa convicção no coração dos crentes da igreja primitiva, que consta na história, que eles se saudavam quando encontravam na rua, dizendo: o Senhor ressuscitou. E o outro respondia: é verdade, o Senhor de fato ressuscitou. Que coisa linda, não é? Já pensou nós aqui encontrar o irmão: ô irmão, o Senhor ressuscitou. E o outro: é sim, o Senhor, é verdade, o Senhor de fato ressuscitou. Portanto, está ligado à nossa fé. E tudo isso devemos lembrar na ceia do Senhor, dar glórias a Deus e experimentar o máximo. E eu quero concluir fazendo duas aplicações. Primeiro, aos que não são crentes ainda e que estão aqui conosco, ouvindo o Evangelho, desejando mesmo que Deus os faça compreender o Evangelho de Cristo. Meu querido, você hoje vai assistir como os crentes em Cristo comungam, participam da ceia e comungam com o seu amado, o amado da sua alma. Como o ingerem pela fé, carne e sangue,
para o fortalecimento da sua fé, da sua alma, para renovar seus votos de consagração, de viver de um modo santo e digno do corpo e do sangue do Senhor, rogando e orando para que Deus lhes dê mais força, mais consagração, mais fidelidade, mais santidade, mais amor. Você vai assistir e ver crentes, pecadores, é verdade, mas humilhados, arrependidos, chorando por dentro dos seus pecados, reconhecendo que esta mesa delata os seus pecados e as consequências dele, tão sérias na vida do nosso Salvador. E eu espero então que o Espírito Santo faça com que vocês vejam e pensem o seguinte: quer dizer que é isso e eu estou de fora. Eu não posso ter isso. Mas eu quero. Então, que você apresse os passos. Busque compreender mais a respeito de como o Evangelho opera na vida e no coração. Qual deve ser a sua atitude? Porque nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. Não há obra nenhuma que você possa fazer para comprar a sua salvação. Mas você pode reconhecer seus pecados, pedir misericórdia a Deus. Ainda hoje estamos falando, Deus não ouve a pecadores. Está escrito na Bíblia, Deus não ouve a pecadores. Mas eu posso dizer, Deus ouve uma oração do pecador. Tem misericórdia de mim, ó Deus, e me salva. Dá-me Cristo. Converte-me, Senhor. Essa ele ouve. Não adianta pedir qualquer outra coisa. Você que ainda não é crente, não nasceu de novo, não adianta pedir qualquer outra coisa. Realmente, nesse sentido, Deus não ouve pecadores. Mas esta oração será a primeira de muitas que aí você poderá fazer. Salva-me, ó Deus. E a outra aplicação é para os crentes. Meus irmãos, nós nunca ouvimos a respeito destas coisas da ceia do Senhor. Nós aprendemos desde criança que é uma cerimônia para a gente lembrar que Cristo fez por nós na cruz, e pronto, não mais do que isso. E que não há importância nenhuma da gente se apresentar aqui sem ter nos preparado. Mas agora você está ouvindo que não é assim. Que se você pensa assim, então você pouco ou nada terá da ceia do Senhor, se não juízo. Mas se você começar a pensar o que envolve esse mistério, a glória que está aqui envolvida, como é grande esse mistério, então você precisa mudar. Mudar. Em nome de Jesus, mudar. Ah, mas todo mundo faz assim e tal. Todo mundo faça o que quiser. Nosso propósito aqui é fazer o que a palavra de Deus quer e exige de nós com relação à ceia do Senhor. E, meus irmãos, se a promessa de que se nós nos prepararmos e nos apresentarmos com temor e tremor e grande assombro diante da mesa do Senhor, vai nos trazer os benefícios maravilhosos que de outra sorte não teríamos, que razão maior, melhor, para nos prepararmos. Oh, meus irmãos,
Basta você considerar que a semana que antecede a ceia é a semana em que você deve vigiar mais, buscar mais não pecar, fugir do mal, fugir do pecado, das coisas vãs e que sejam pecado, que muitas vezes são lícitas, mas que não contribuem nada. E você então vai, nesta semana, orar, buscar a Deus, fugir do mal. Só isso já é uma bênção, uma semana maravilhosa. Outro motivo para termos todo domingo, porque aí toda semana vai ser maravilhoso, de fugir do pecado e de se preparar para buscar a Deus. Deixo essa exortação em nome do Senhor Jesus. É o seu velho pastor, nas mãos de Deus, lhe trazendo essa mensagem. Deus se apiede de nós e nos ajude a crescer mais na graça e no conhecimento do nosso querido e amado Salvador. Que Deus nos abençoe.